Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, papinho aqui do canal Piuí para falar sobre streaming, sobre a compra da Warner pela Netflix e o futuro do cinema, Léo. Ô, louco, pesado, hein? E pra gente poder falar sobre esse tema com um pouco mais de informação, chamamos ele aqui, o nosso querido, sumido e global, Dale Nogari. Poxa, muito obrigado, gente. Muito obrigado, tô muito feliz de voltar aqui pro PeeWeeCast. Fazia bastante tempo mesmo, né, com a questão da correria. Caramba, eu sempre, só nessa introdução, né, eu sempre penso assim nas primeiras colaborações com vocês, que o canal ainda não era um canal no YouTube tão grande e vocês sempre foram super gentis comigo, sempre deram visibilidade, apoio. E eu digo isso porque no ano passado, 2025, agora 2026, estou fazendo muitos eventos de sessões comentadas no Brasil. E sempre, toda sessão tem alguém que fala que conheceu pelo PeeWeeCast, pelas participações, colaborações com vocês. Isso me deixa bem feliz aí. Eu fico muito feliz que a gente aqui no Piuí, a gente abre a porta, né? E aí o cara vai pra Globo, né? É o que acontece. Aliás, eu tava na academia ontem e aí, tipo assim, na televisão, foi o momento que eu falei, caralho, velho, o Dali tá muito grande. Porque daí apareceu a propaganda do Globo de Ouro e aí apresentadores, Dira Paz, Dale Nogari. Eu falei, Ô, louco, hein? Foda. Ele tá por tudo, mas é muito foda ver o que aconteceu, tudo que virou, e uma hora dessas, quem sabe o Dali não ensina a gente a poder fazer sessões comentadas, né? Porque a gente tem esse sonho de fazer eventos presenciais, e ele é um sonho que ele tá lá, né? Tá na nuvem, e a gente não faz ideia de como executar isso. Mas a gente vai uma hora aprender com o Dali. Não, olha só então, tá marcado aí, a gente vai fazer um bacana juntos aí e vamos tocar esse projeto depois. Pá, com certeza. Porque é uma das coisas mais legais, assim, é de tu encher uma sala de pessoas interessadas, assistir um filme, trocar ideia sobre um filme. Por exemplo, eu vou fazer as próximas semanas de Exterminador do Futuro, e aí tu sabe que ali tem o pessoal que gosta da nostalgia, que gosta do Cameron, que gosta da questão da ficção dos anos 80, e mudando de filme a filme pra terror, ficção, qualquer que seja o gênero, tu encontra essas pessoas interessadas que gostam do trabalho também, e são sessões maravilhosas, assim, tenho certeza que vocês fazendo também vai ser um baita sucesso. Então, achamos a pessoa que vai nos guiar nessa jornada. O cara convidou a gente. Em breve, tá? Eles estão deixando a gente sonhar. Mas sobre o assunto de hoje, Léo, tu tá com medo dessa compra da Warner pela Netflix? Primeiro, antes de a gente entrar nisso, eu queria entender se a compra de fato foi realizada. Porque assim... Caiu o Pix? Porque até onde eu sei a coisa ainda não foi concretizada, não é mesmo, Dali? É verdade. Esse cenário, né, é um cenário que assim, tu pega, por exemplo, quem é assinante da Netflix recebeu o e-mail, que eles estão felizes com de terem adquirido a Warner, e aí as pessoas pensam, então tá fechado, tá tudo certinho. E não é necessariamente essa história. O que existe hoje é uma proposta da Netflix, que é uma proposta que foi aprovada pelo conselho da Warner, conselho que é liderado pelo David Zaslav. Então eles aprovaram que é no total de 82 bilhões e 700 milhões de dólares. Nossa. É muito dinheiro, muito mesmo. E aí essa oferta toda, ela tem em conta um valor em dinheiro pelas ações da Warner, mais ações da Netflix. Então a Netflix fez essa proposta ela tá no conselho da Warner, eles começaram os trâmites burocráticos. Se fosse qualquer aquisição, entre aspas, normal, nós passaríamos por um período aí de um ano e meio de trâmites burocráticos, a questão das agências de cada país para concorrência, o Brasil tem uma forte, nos Estados Unidos, como foi o processo da compra da Fox pela Disney. Só que como esse processo da Warner é um processo gigante, é o maior da história do entretenimento, tem a outra empresa que é a Paramount, não quer abrir mão dessa brincadeira. E quando a Paramount faz uma oferta de aquisição hostil e tem uma família, que é a família Ellison, que o Larry Ellison da Oracle, ele já fez muitas aquisições hostis na sua trajetória, então coloca esse meio que ponto de interrogação do que vai acontecer, e a Paramount ela pode aumentar a oferta que ela fez, fazendo com que o acionista vendesse a ação para Paramount. O sonho da Paramount, da família Ellison, o plano qual é? Fazer com que o acionista da Warner venda as ações para a Paramount consiga 51% das ações para trocar o conselho, demitir o Zaslav e fazer o processo de venda para Paramount. Só que isso não é só dinheiro, né? É uma questão de bastidores, briga política, envolve o governo dos Estados Unidos, envolve interesses de rede de televisão. Na oferta da Netflix, todos os canais de TV da Warner ficariam como uma outra empresa, né, a Discovery Global. Na oferta da Paramount, a Paramount compra tudo, inclusive os canais de TV. Então, assim,
é um cenário que ainda na data que nós estamos gravando tem o aceite da direção da Warner para a Netflix, mas a Paramount não desiste. E recentemente até o David Ellison, que é o CEO da Paramount Skydance, disse assim: eu comecei com a ideia de comprar o Warner e eu vou finalizar, vou comprar o Warner. Então a família Ellison, ela aposta alto que eles vão conseguir mudar aí tudo nas próximas semanas. É tipo quando tu vai comprar um terreno em Capão da Canoa, tá ligado? Aí vem um outro cara e quer comprar também, só que daí fica nessa briga, né? Só que como os caras têm muito dinheiro, o nível da compra é muito maior, né? E quando envolve famílias que têm muito dinheiro, aí não tem o que fazer, entendeu? Isso me chama a atenção porque, cara, alguma coisa muito parecida aconteceu na série Succession, né? Que fala sobre a vida dos ricaços e coisa arada. E o tempo inteiro eles têm essas compras, essas aquisições. Aí mostra os bastidores disso, claro, é uma ficção, não é uma parada real. Mas eu imagino que não deve ser tão distante disso aí, não. Essas negociações do cara querer botar o pau na mesa e falar, não, eu que vou comprar isso aqui. É que eu acho que em 99% dos casos isso funciona e a gente tem exemplos em todas as áreas, né? Pega, por exemplo, o Manchester United, um dos maiores clubes de futebol do mundo. Atualmente os donos são uma família de ricaços, que são os Glazer, e eles vão afundando o clube, porque, enfim, eles têm muita grana, mas eles não necessariamente têm a expertise, então a coisa começa a ir buraco abaixo, e isso acontece em todos os casos. As famílias que têm dinheiro, esse old money, né, isso aí que vem de muitas gerações, que vem de fontes, às vezes, intermináveis, o dinheiro é muito maior do que qualquer empresa pode oferecer. Inclusive, né? Tu falou de futebol, também acontece na Fórmula 1, porque o cara que acabou comprando uma parte que agora... atualmente é Aston Martin, mas já foi outras equipes também, ele é o Lawrence Stroll, e ele tem dinheiro infinito, assim, e ele bota o filho dele pra correr na equipe, um cara que não se provou bom piloto a nível Fórmula 1, mas como é filho dele, ele vai correr e deu, entendeu? Ele tá há anos correndo, o cara contratou o Alonso pra ser parceiro de equipe dele, e só porque é da família do cara, ele vai continuar empurrando o moleque até não poder mais. Só que nesse caso, especificamente nesse caso, eu acho que é um pouco diferente. Se fosse a aquisição de outra empresa grande de entretenimento, eu diria que terminaria com o pessoal da grana comprando tudo e as coisas se concretizando assim. Mas nesse caso, essa seria simplesmente a maior compra de empresas da história, eu acho, cara. Não só do entretenimento, mas é que isso é muito grande. E aí eu me pergunto o quanto isso mudaria o cenário do cinema e do streaming, se fosse concretizado. Porque se a Paramount adquire, eu acho que as coisas mudam muito pouco do que elas já estão. O cenário setado atualmente, eu acho que ele permanece, com um lado ganhando um pouco mais de força, mas nem tanto. Agora, se a Netflix adquire, aí eu acho que o cenário muda. E eu fico curioso, eu queria fazer um exercício aqui de imaginação, não só de imaginação, né, mas também de previsão do que aconteceria. Cinema, com streaming, com outras coisas. Os investidores, né, eles assistem muito PewCast e eles querem saber, né, de acordo com a nossa opinião aqui do mercado financeiro, o que pode acontecer. Mas uma coisa que tu comentou, só pra jogar pro Dali também, é que tu disse, olha, se a Netflix comprar, eu acho que vai mudar bastante. Se a Paramount comprar, nem tanto. Eu até acho que isso é verdade, mas é mais na questão de quando isso vai acontecer. Porque eventualmente a Paramount vai ter que ir pra esse mercado, desse estilo de mercado da Netflix também, eu acho. Independente, sabe? Eles vão ir pra internet quase que 100%, e eu acho que o streaming ele vai dominar, seja por uma via, seja por outra, sabe? Eu acho, minha opinião, né? Essa questão da Paramount é interessante porque a gestão antiga da Paramount, eles começaram um plano estratégico em 2021 para 2022, ali, aquela questão toda da pandemia, né? HBO Max estava investindo muito em streaming naquele período, e aí naquela época a Paramount vem com Paramount Plus para posicionar a marca no mercado de streaming com o sonho de se tornar uma gigante, e de pensar assim, bom, se você precisar assinar o streaming, vai a Netflix, HBO Max e também você tem a Paramount. O que aconteceu? A Paramount investia milhões e milhões e milhões de dólares e ela sempre tinha prejuízo, e eram prejuízos gigantescos, assim, de 500 milhões de dólares por semestre em streaming. Então eram coisas que até você pensa, bom, se fosse um serviço que tivesse esse peso realmente, assim, de impacto no mercado, mas não era o caso da Paramount. Então quando a Paramount ela acabou sendo adquirida recentemente pelo Ellison, e tem essa fusão com a Skydance, o Ellison meio que ele acaba reordenando tudo e ele refaz todas as prioridades da Paramount. Trabalho no cinema, a produção das séries de televisão,
televisão e uma troca total, assim, de quem estava gerenciando o Paramount Plus. Porque o Ellison acreditava que a marca Paramount Plus, no mercado, ela estava rebaixada porque a Paramount dava muito bundle, dava muito 1 mês de graça, 2 meses, 3 meses de graça, e o Ellison veio para mudar isso, né? Então eu acho que o posicionamento dele é de olhar para o streaming e, sem dúvida, a Warner só vai ser vendida uma vez agora. A Warner passou por vários processos de compra e ela sempre foi a protagonista. Agora, quando a Warner for comprada, se for pela Netflix ou pela Paramount, ela vai virar uma marca como a MGM é para a Amazon, né? Você sabe que é uma gigante, mas é uma marca que é uma subdivisão, não tem o poder que tinha. Então, eu penso que a questão da Paramount é tentar trazer o prestígio que a Warner tem. A Warner tem um serviço grande de streaming e, do mesmo modo, e aí o Léo falou da experiência do cinema, a Paramount tem uma cartada que o Ellison fala em todas as entrevistas, que eles levantam a bandeira da experiência cinematográfica, né? A Netflix tem toda aquela questão que não lança os filmes no cinema, tem os problemas históricos para garantir uma janela mínima para os seus filmes, e a Paramount fala o seguinte: bom, se a Paramount comprar a Warner, cinema continua no cinema, não vai ter mudança, nós vamos, aliás, investir mais. E então eles puxam esses dois argumentos, né, de que vão continuar prestigiando o cinema e do mesmo modo que eles querem transformar o streaming. E aí a Netflix seria realmente uma aquisição, e essa é a maior aquisição da história do entretenimento, é uma empresa gigante, e o que mais causa choque pra gente parar e pensar é que a Warner é uma empresa centenária, né? A Warner passou por tanta coisa e ela pode ser comprada por uma empresa que pro entretenimento é uma jovem, que é a Netflix. E você tem a compra, né, de um segmento, uma empresa no streaming que pega uma gigante que passou por tantas e tantas coisas, tantas e tantas revoluções da forma de lidar com o entretenimento, sobreviveu à questão da era da televisão, que era um medo, transformações do cinema, TV a cabo, streaming, e agora é algo assim que vai acontecer uma vez e que, independentemente se for Netflix ou Paramount, vai mudar totalmente, porque é uma major a menos, né? É uma empresa gigante com capacidade de investimento a menos num mercado que é muito competitivo e que tem as tendências para o que vai investir, para o que vai fazer. Nós estamos numa era de muitas sequências, reboots, remakes. Isso vai ser aprofundado independentemente do desfecho. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, será que não é um padrão de consumo, mesmo que a Paramount garanta, olha, vamos tentar focar no cinema ainda, aquela janela maior, onde vai ficar exibindo nos cinemas, depois vai pro streaming, mas será que, assim, a tendência não é realmente até a Paramount no futuro, mesmo não só comprando a Warner, mas qualquer outra grande produtora de cinema, focar mais em streaming? Pode ser, né? É aquela questão que hoje, no cenário todo de 2025 para 2026, eles colocam no argumento de que as coisas se mantêm como sempre foi, a questão toda do cinema, mas nada impede que daqui a 4, 5 anos a empresa reveja o plano estratégico, como o Ellison fez para o streaming, e vá dizer assim, ó, não é como a gente imaginava, a gente precisa fazer alterações. Na minha opinião, a grande batalha toda vai ser da garantia de exibição mínima de filmes no cinema. Então, se for Netflix que comprar, se for a Paramount que comprar, a tendência hoje é de ter uma janela muito curta. E aí eu não tô falando só para filmes pequenos, filmes grandes, filmes que antigamente pegariam 60 dias, no mínimo 90 dias, tem uma janela curtíssima. No caso do ano passado, Superman, que surpreendeu todo mundo com uma janela curta no cinema de exclusividade. Então é uma coisa que tá mudando. Aos poucos as pessoas, elas também calculam, né? Poxa, se o filme lança, digamos, no dia 1º, no dia 14, 21 vai estar disponível para assistir em casa. Talvez eu espere para assistir em casa. Então mexe muito no imaginário, né? Porque são poucos filmes hoje que você sabe que vai demorar para chegar para assistir em casa, como um Avatar, por exemplo. Um Avatar é lançado, você sabe que tem uma exclusividade maior no cinema. Então é uma batalha, eu acho, pela experiência cinematográfica, que tem muitas pessoas, como um James Cameron, por exemplo, que estão levantando essa bandeira de defesa, mas é algo que a Paramount pode adotar um discurso hoje que vai agradar muito da comunidade de cinema, e depois nada impede de que ela reveja esse discurso no futuro. Inclusive sobre essa janela, né, Dali, eu tava dando uma pesquisada aqui porque eu sabia que eu tinha visto alguma notícia que existem boatos, né, de que a Netflix teria proposto uma janela de 17 dias para depois já mandar os filmes pro streaming.
né? E eu até vi que algumas redes de cinema entendem, por exemplo, que o ideal, de modo geral, seria mais de 40 dias essa janela. Então, 17 dias, para mim, é um prazo muito viável de se esperar para assistir a algum filme, né? Claro, a gente vive numa bolha onde isso também é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia e tudo mais, mas até nós, muitas vezes, né, a gente assiste a alguns filmes aqui, eu e o Miguel, por exemplo, que eu penso assim, se não fosse pelo Piuí, eu nunca iria ao cinema assistir esse filme. Eu esperaria ele sair no streaming para ir assistir, e eu acho que cada vez mais está se criando essa tendência de que para as pessoas irem ao cinema, para elas aceitarem pagar o valor do ingresso, o deslocamento, sair do conforto de casa, tem que ser uma experiência cinematográfica mesmo, no sentido de tem que ser um espetáculo que faça um uso muito bom da sala de cinema, porque na minha casa eu já tenho uma TV muito boa, já tenho um som muito bom, o sofá é muito confortável, então assim, cada vez eu acho que fica mais difícil levar as pessoas pro cinema. Agora, se eles colocam uma janela de 17 dias, por exemplo, eu acho que perde muita gente, muita galera vai ficar esperando para assistir em casa, né? A tendência é que isso aconteça ainda mais do que já acontece hoje. E olha como as coisas mudam. Vamos lá para 2019. 2019 eram 90 dias no cinema e quem não comprava essa janela maior no cinema, era anti-cinema. Então tem toda uma história de quando a Netflix ela entra com Roma para fazer campanha para Roma e investe no filme, que pessoas dentro da academia de cinema dos Estados Unidos, que era a chamada ala do Steven Spielberg, diziam assim, olha, se a Netflix não se comprometer em lançar os filmes do cinema, tem que participar de uma premiação de TV. Isso era 2019. A pandemia acabou mudando tanto que todas as empresas que davam suporte para essa ala do Steven Spielberg, né, de que eram 90 dias, elas precisaram mudar para se adaptar ao que estava ocorrendo no período da pandemia. A gente sabe o que aconteceu com os filmes da Pixar direto para o Disney Plus, por exemplo, os filmes lançados simultaneamente nos cinemas, caso da Warner, filmes da Universal como Five Nights at Freddy's, né? Filmes no cinema e para aluguel digital, ou cinema e streaming no mesmo dia. Então muitas coisas mudaram e esse imaginário, eu acho que acabou criando para a Netflix uma ideia de que assim, olha, antigamente essas pessoas que falaram que eram 90 dias agora se contentam com 30, daqui a pouco vão se contentar com 17. Então penso que é isso que eles querem, sabe? É essa coisa assim de que 30 hoje já tá normalizado. E as redes de cinema que nos Estados Unidos antigamente não falavam com a Netflix, rejeitavam abrir discussão com a Netflix, hoje elas imploram para a Netflix passar os seus filmes, nem que sejam em eventos especiais. Vou dar um exemplo. Guerreiras do K-pop. Existia um lobby gigantesco dos cinemas dos Estados Unidos implorando para a Netflix liberar aquela exibição karaokê de Guerreiras do K-pop e se tornou um baita sucesso. Um fim de semana que ficou com uma marca impressionante. E para a Netflix são pequenas conquistas. A empresa que antes não queria negociar, agora implora para passar os sucessos. Se a gente fechar com 17 dias, eu acredito que essa deve ser a visão deles, vai acabar agradando todo mundo. O problema real é que a Netflix ainda tem dificuldades muito, mas muito sérias para levar os filmes ao cinema. Né, para conseguir dar uma janela grande para o cinema. Se a gente pegar o circuito de 2025, Frankenstein, todos os lançamentos do final do ano tiveram circuitos horríveis, de baixíssima visibilidade. Eu não estou falando só Estados Unidos, estou falando até do mercado internacional. E para quem foi tentar assistir, por exemplo, um desses filmes, Jay Kelly, Frankenstein, Caso de Dinamite, nos cinemas do Brasil, foi complicado pra caramba. Se você não vive numa capital com um circuito independente maior, simplesmente não tinha como. Era impossível. E pra mim, tudo isso que a gente tá falando sobre as empresas querendo negociar com a Netflix fazendo essa aquisição, blá, 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 isso tudo mostra, né, uma coisa que a gente sempre fala aqui, inclusive no PewCast e no Piuí, né? Tem fenômenos que eles só existem porque eles são lançados na Netflix. E nenhuma outra plataforma de streaming chega nem perto de conseguir criar, sabe? De conseguir lançar um Round 6, ou sei lá, o Guerreiras do K-pop, né? Que muito se fala sobre como a Sony... O Poço, como a Sony perdeu, por exemplo, o Guerreiras do K-pop. Como ela pode ter aberto mão disso? E eu acredito de verdade que se fosse lançado direto no cinema seria um sucesso. Mas ele não seria o fenômeno que ele é via Netflix. Porque a Netflix é o maior canhão que existe hoje em dia. É um canhão muito grande, né? E é muito doido isso que o Dali falou sobre o tempo da empresa que tá
operando, é pouquíssimo tempo, né? Tipo, os caras começaram como aluguel de locadora mesmo, aí virou streaming dessa maneira de alugar arquivo de vídeo mesmo, e os caras hoje produzem, sei lá, as séries mais vistas do mundo. E é muito doido como a Netflix parece, porque essa aquisição, a Netflix, ela me parece, pelo menos, muito preparada para lidar com isso, nem que seja de uma maneira técnica, tá? Por que eu digo isso? A Netflix, historicamente, ela sempre tem a melhor plataforma, o melhor funcionamento, parece que ela sempre tem planos de como ela vai lançar as coisas, quer a gente goste ou não deles fazerem 1 milhão de episódios de Stranger Things no fim do ano, dividirem em 200 capítulos, eles têm estratégias que funcionam, né? No fim das contas, eles conseguem chegar na audiência e... Eles conseguiram monopolizar a audiência, assim, por uns 2 meses com Stranger Things. Inclusive, né, tem uma outra série muito boa do Prime Video, Fallout, que foi lançada na mesma janela de Stranger Things. Eu nunca vou entender essa estratégia, nunca, porque ninguém sabe que esses episódios foram lançados, porque a Netflix monopolizou toda a atenção durante aquele período. Era o cinema, Avatar, né? Inclusive todos os outros filmes fugiram, ficou só Avatar ali, e nas séries era só Stranger Things, e o resto todo mundo se perdeu nesse bolo. Só que, cara, eu fico impressionado como a Netflix me parece que fazendo essa aquisição, ela deve ter uns planos já muito bem estabelecidos, essa janela de 17 dias, que nem o Dali falou, que eles devem estar pensando, a gente começa com 30, mas daqui a um tempo isso aqui vira 17, porque eles me parecem muito bem preparados. Eu sempre tenho a impressão que a Netflix sabe qual é o próximo passo que ela vai dar, né? Acho que às vezes ela já teve erros, claro, como todas as empresas têm, mas às vezes eu acesso, por exemplo, o Spotify, né, que inclusive o nosso podcast está no Spotify, às vezes eu acesso e eu penso assim, cara, a impressão que eu tenho é que mesmo o Spotify sendo pioneiro nesse mercado de música, se amanhã a Netflix decide que ela vai fazer um streaming de música, acabou. Ela dá jeito de virar esse jogo, entendeu? Porque eles sabem, parece, os passos que eles dão. E eles são muito azeitados, tecnicamente, que nem tu falou, né? Por exemplo, a gente fala sobre instabilidade de streaming. Cara, como é que até hoje a HBO tem problema com isso? Até hoje dá problema, às vezes, de cair o aplicativo, de muita gente assistir, o bagulho travar. Tipo, Netflix isso não acontece. Aconteceu uma vez aí com Stranger Things e tal, e pra ver como a exceção confirma a regra, todo mundo comentou que se rolou, que caiu durante alguns minutos, mas é porque não acontece nunca. Não acontece em lugar nenhum. Tu assiste no celular, tu assiste no tablet, tu assiste no PC, na... Não, a Netflix tu abre na garrafa térmica e ela roda lisa. A HBO, por exemplo, o HBO Max, às vezes tu vai rodar numa TV moderna, por alguma razão a compatibilidade do aplicativo não tá de acordo com essa TV e tu vai ter problema. Tu vai ter problema numa legenda, tu vai ter problema de travar o aplicativo. A Apple TV é assim também, cara. Eu não consigo entender, cara. É a Apple. Os caras fazem o sistema mais usado do mundo. Como é que eles me fazem? O sistema operacional mais que melhor funciona, né, cara? E aí eles têm um streaming que trava. Que às vezes a legenda não carrega direito. Que aí do nada ele começa a resetar. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. E aí a Netflix estaria adquirindo algo que, nesse caso, ela não tem. Porque eu acho que a parte técnica ela tem. Agora, o que ela não tem, que nem o Dali falou, é uma marca centenária, né? Netflix é muito forte, ela é uma marca muito legal e tudo mais. Mas a Warner é a Warner. Então, em termos de marca, eu acho que ela é muito... tem muito mais tradição, ela tem muito mais valores e ela tem todos os agregados. É muita franquia também, né? Que é um monte de propriedade intelectual valiosíssima. E aí eu gostaria de entender mais num campo de, talvez, de previsão de futuro, o que vocês acham que aconteceria com essas grandes propriedades intelectuais da Warner, né? O que aconteceria com Harry Potter, o que aconteceria com Um Senhor dos Anéis, com a DC de modo geral? A DC ia ser resetada de novo, né? Eu não sei o que vai acontecer com as outras, mas a DC eu tenho certeza que eles vão resetar. Puta que eu pariu. Outra vez. Não, isso que o Léo falou é perfeito, assim, a Netflix, ela tem toda a expertise streaming, né, e a Netflix se torna sinônimo de streaming. Para muitas pessoas, assim, o serviço de streaming é Netflix. É verdade. Então ela conseguiu consolidar isso no imaginário popular. Agora, a Netflix, ela sempre, se a gente for pegar para analisar as entrevistas do Ted Sarandos, eles sempre têm em conta a ideia de criar grandes franquias para que as pessoas, né, não só para TV, para séries, mas para que as pessoas se conectem no cinema. Então a Netflix, ela vem de uma série de tentativas de criar franquias de ação, pro próprio Zack Snyder,
Enfim, para animação, eles vêm com esse pensamento de tentar criar franquias novas para consolidar a marca Netflix. E ela não tem isso na parte de cinema. Para séries, as séries são muito bem sucedidas, mas para o cinema, apesar da Netflix ser a empresa que hoje mais investe em produção de conteúdo, não dá para você pegar assim e marcar o original Netflix no cinema que tem uma possibilidade de expansão de franquia. Guerreiras do K-pop é um caso do ano passado que tem toda a questão que envolvendo a Sony também, que abre mão, que vende os direitos para Netflix e aí se arrepende depois. Agora, quando tem um catálogo da Warner e é um catálogo tão rico que tem tanta coisa para fazer, eu imagino que com a capacidade de investimento que a Netflix tem, pelo tamanho e o volume dessa compra, eles não vão pensar assim que esse filme aqui é bonito demais para não ser refeito, é intocável. Eu acho que eles vão abrir todas as possibilidades de catálogo para expandir não só para filmes e séries, mas para expandir para o mundo dos games, para criar e tentar trazer mais e mais e mais dos grandes nomes da Warner, das super franquias da Warner. Só para um efeito de comparação, né? A última grande franquia que tinha um controle que ela não estava vinculada a um grande estúdio era a franquia 007. E aí quando a Amazon compra 007 no ano passado, todo aquele anúncio, para os produtores era evidente o que estava acontecendo. Os produtores queriam fazer um filme 007 a cada 4, 5 anos, estava muito bom, só que tinha uma empresa que era a Amazon, que ela quer pegar a marca e ela pressionava para não fazer um filme a cada 4 ou 5 anos, mas por que não fazer um spin-off, fazer uma série, fazer mais coisas, animação? Então eu penso que o que vem sendo especulado, por exemplo, com a franquia James Bond da Amazon, usar muito a franquia, a gente vai ver isso muito com a Netflix comprando a Warner, e aí todas as coisas elas podem ser refeitas. Eu vejo que tem um grande interesse da comunidade da DC, por exemplo. Sempre que eu tô fazendo live sobre isso, vem alguém e pergunta, o que vai acontecer com o James Gunn? Pode ser que o contrato seja cumprido, pode ser que a Netflix um belo dia cite que ela quer uma ideia diferente e siga um caminho diferente, aí entra na parte do IC. O fato é que se a Netflix tem as propriedades da Warner, ela vai fazer o que ela bem entender. Se tiver que trocar direção, rumo, ela vai trocar e ela vai fazer o que bem entender. Nesse processo todo de transição, o que geralmente acontece, o que a gente viu na época da Fox e da Disney, é que num período de 2 a 3 anos, as produções que elas tinham recebido luz verde previamente, elas são mantidas. Até para não ter troca de contratos, rupturas, tem valores elevados. Então, para Netflix ter assim o domínio total da máquina da Warner, demoraria um período de 2 a 3 anos pós-compra. Mas enfim, possibilidades para aproveitar o catálogo não faltam e eu tenho certeza, absoluta certeza que eles vão explorar, porque as marcas são gigantes, né? Enorme, gigante! Eu tô curioso para saber qual que vai ser quem que vai bater o martelo nisso aí, se vai ser Paramount, se vai ser Netflix. Inclusive, Paramount comprou o UFC, né? Então eles vão passar o evento nos Estados Unidos a partir desse ano pela Paramount Plus. Então até tinha aplicativo do UFC, tinha tudo estabelecido já, e aí vai perder quem fez a assinatura, vai ser restituído o valor e tal, mas vai ter que agora, para poder assistir as lutas, vai ter que assinar o Paramount Plus, né? A impressão que dá é que a Paramount tá vindo com tudo para tentar pegar o máximo que eles conseguir para fazer esse aplicativo ser muito mais robusto do que ele é, né? Porque, tipo, a Paramount Plus é esse tipo de coisa, assim, Paramount Plus é um aplicativo? A pessoa nem sabe que tem um streaming da Paramount, às vezes, né? Sim, ela acha às vezes que é só um canal que tu acessa via Prime Video, por exemplo, né? Que é uma coisa que deu certo, que se popularizou. Mas é bem diferente o poder de uma aquisição e da outra perante os olhos do consumidor, né? Porque a Netflix, ela adquire isso, meu amigo, eu tenho muita curiosidade de saber o que daria. Porque, que nem o Dari falou, a Netflix não tem uma propriedade intelectual que de fato tenha se tornado assim uma grande franquia, sabe? Ela tem, claro, séries que ela conseguiu, mas até as séries, eu acho que tirando o Stranger Things, nenhuma delas a Netflix foi bem sucedida nesse processo de expansão. Por exemplo, sei lá, La Casa de Papel. Aí eles começam a fazer La Casa de Papel Espanha, La Casa de Papel Rússia, La Casa de Papel não sei o quê. Aí eles pegam uma outra série que deu certo, o Round 6. Aí vai ter o Round 6 não sei aonde, o Round 6 aquilo, o Round 6 reality show. Eles expandem de uma maneira muito fraca, a impressão que eu tenho, entende? Porque esse potencial que uma empresa que nem a Warner tem de pegar uma obra, e por mais que a gente possa criticar o DCU, por exemplo, né? Mas assim, pegar uma obra e fazer ela dar muito certo no cinema e gerar vários filmes, e de repente ela tem vários games, porque o Batman Arkham, por exemplo, são games que deram muito certo.
E eles estavam lá marcando esse mesmo Batman, ainda oriundo de Cavaleiro das Trevas, né? Aquela mesma vibe. Eles começam a expandir em todos os lugares de uma maneira que isso vira um produto muito forte. Mas tu não tem a impressão de que é justamente o tipo de conteúdo que a Netflix faz é ser um pouco mais efêmero mesmo? Sim. É tu lançar uma parada que é muito forte, que vai durar 2, 3 anos, tipo La Casa de Papel, que tinha La Casa de Papel Chipre, La Casa de Papel Dinamarca, tinha tudo que era tipo de spin-off. Eles faziam um monte de conteúdo, acabou, dane-se, daqui a pouco vai surgir uma nova. E eles vão fazer isso, é exaustão, eles não tem que ter uma marca que dure 10, 15, 20 anos, porque eles têm um potencial de criar coisas novas e hypadas, isso é da internet, né? O meme, o hype, ele é muito forte durante um curto espaço de tempo, né? Inclusive, eu fico muito curioso de saber como que eles trabalhariam, né? Como que seria o Senhor dos Anéis, pum, caiu no colo da Netflix. E agora, o que a Netflix faz? Se eles estão, inclusive, né, agora pesquisando sobre esse final de Stranger Things, eu comentei com o Miguel que eu vi boatos, claro, de que a Netflix tinha internamente um pensamento de que as pessoas assistem às produções, assistem aos filmes, mexendo no celular, conversando, fazendo outras coisas, e que por conta disso supostamente existiria uma diretriz na empresa de que boa parte dos filmes produzidos pela Netflix precisam ter um roteiro simplificado. Simplificado, eu digo quase no simplório, né? Tem que ser uma coisa que repete a informação, que se eu tava aqui em algum momento respondendo uma mensagem no WhatsApp, depois eu volto pra tela e... Ah, entendi. Então foi isso que aconteceu enquanto eu tava no meu celular, etc. E aí eu fico imaginando como que uma empresa que ficou conhecida por produzir em volume, porque são 200 mil filmes por semana, 300 mil séries por mês, como que essa empresa ia lidar com uma dessas propriedades gigantescas, entendeu? Caiu no teu colo, bum! Caiu a DC, o Harry Potter, o Senhor dos Anéis, e aí? O que tu faz com esses 3 negócios grandes? Como que faz pra fazer com que essas marcas que já duram tantos anos permaneçam dessa maneira, entendeu? Para que não seja o maior lançamento da semana que vem. E além disso tem essa questão toda, né, de que ela, como tu disse, Léo, ela produz em volume, em quantidade. Eu vejo, por exemplo, um caso de Senhor dos Anéis recebendo, quem sabe, um filme e depois você faz mais animações, você traz spin-off, leva pra série, cria essas vastas conexões do que, por exemplo, a Disney tentou recentemente com o universo Marvel, de fazer com que você vá ao cinema, mas também consuma séries. Eu acho que isso com a Netflix, com a escala que a Netflix tem, tendo controle de tudo e sabendo que vai estar tudo no mesmo streaming, até criando meios para facilitar com que você assista o máximo possível das franquias, eu chuto que é esse o caminho. Assim, se eu tivesse que apostar, eu acredito que é produção resgatando franquias icônicas, os principais títulos que a Warner tem disponível e colocando esses títulos de maneira bem forte para trabalhar com expansão de catálogo e franquia, porque é o que falta para a Netflix, é um catálogo mais robusto de produções que ela tem controle. Se a gente pegar e abrir o catálogo da Warner, as possibilidades que existem no cinema para remakes, para reboots, para sequências e além das franquias consagradas para fazer todo tipo de conteúdo possível, de documentário, a minissérie, a animação, olha, é um caminho assim que é enorme e a Warner, como eu disse, ela só vai ser vendida uma vez agora, é a última venda da Warner. A Warner já passou por vários processos de venda na sua história, ela sempre foi a marca principal e agora ela vai se tornar uma submarca que vai ter todo esse catálogo histórico de legado de um centenário todo de produção à disposição de quem comprar. E eu acho que essa é a briga que envolve tanto a família Ellison também, pelo lado da Paramount, porque eles sabem que se eles perdem a Warner, que era uma ideia do David Ellison de comprar a Warner, se eles perdem a Warner dessa vez, não tem depois, daqui a 20 anos vai ter uma nova janela, algo desse tipo. É a última chance. É a última chance, eu acredito que é um prazo bem razoável pela força que a Netflix tem. E é certeza que vai ser vendida, Dali. Tipo, tem alguma possibilidade de entrar um investidor e manter a Warner ainda, ou é impossível isso? Tem alguns cenários aí que podem acontecer, né? O primeiro cenário é o da confirmação da Netflix, o segundo cenário é de uma oferta hostil da Paramount, que digamos que a família Ellison coloque ainda mais dinheiro em jogo, que é isso que o mercado espera, que a família Ellison aumente a proposta e poderia ser essa segunda opção da Paramount, e a terceira saída seria essa saída que poderia passar por problemas com as agências governamentais, pela questão da concorrência. Então, que durante o processo de compra existam dificuldades no contrato, de maneira que a Netflix não
pudesse conseguir uma liberação pelo fato de que ela poderia criar um super monopólio no streaming, alguma coisa desse tipo. Então existe até no contrato que a Warner assinou com a Netflix uma cláusula que se a Netflix não conseguir confirmar a compra, a Warner recebe um valor e continua como a Warner. A questão da Warner mesmo, na minha opinião, é que o Zaslav ele entrou para preparar a casa para venda. E foi isso que ele fez na gestão dele da Warner Bros. Discovery. Ele estava esperando a última grande venda da história da Warner e ele preparou para isso. Digamos que surge algum empecilho gigantesco com a administração Trump e o processo de venda da Warner seja cancelado no final de 2026, começo de 2027. A Warner ela volta para um contexto, que é o contexto atual, que ela tem muitas dívidas e que é uma marca gigante, só que ela tá rolando a dívida para o futuro. Hoje a ideia do Zaslav é que alguém vai ver toda a capacidade do catálogo e eles estão colocando um preço alto, com todas as dívidas que a Warner tem, um preço alto pelo que vale o catálogo e o símbolo Warner também em jogo, né? Mas é possível. Seria possível e cada vez mais, né? Vide o noticiário contemporâneo, a administração do Donald Trump, ela tá muito envolvida em micro situações. E se o Trump quiser entrar nessa questão da Warner mesmo e fazer uma exigência de que, olha, para comprar o Warner tem que comprar os canais de TV, como ele falou em dezembro, que ele não quer que quem compra a Warner não compre os canais de TV porque os canais de TV são contra ele atualmente. Se o Trump entrar nisso e colocar isso como uma coisa não negociável, cria um problema gigantesco para a Netflix, porque a última coisa que a Netflix vai se interessar é pelos canais de TV que não tem o que fazer, um modelo totalmente diferente do dela. Então são cenários que geram essa incerteza e que, assim, tudo pode acontecer mesmo nessa questão. Amigos, pode dar merda como pode não dar. Pro usuário, Miguel. Pra ti, Miguelzinho, tá em casa, entendeu? Chegou sabadão, trabalhou a semana inteira, sentou no sofá, quer assistir alguma coisinha ou quer ir no cinema. Tu acha que é positivo ou negativo a Netflix comprar a Warner? A Netflix especificamente, tá? Não a Paramount. Não a Paramount, a Netflix. Cara, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Não dá pra determinar 100% uma coisa. Eu acho que vai ser positivo a nível de consumo, porque imagina o que vai ter de desenho da Warner passando, Looney Tunes, vai ter remake de tudo, vai ter um monte de Barbie, animação, mais ainda do Batman, da Barbie, vai ter animação do Senhor dos Anéis, nossa, Harry Potter, sei lá, vai ter um monte de coisa, tá? Vamos lá, vai ser infinito de conteúdo, tenho certeza disso. Mas eu tenho uma certa preocupação do saudosista, talvez, que eu acho que é o que muitos cineastas também comentam sobre essa possível morte do cinema, sabe? Tipo, eu não acho que vá morrer, mas esse negócio do blockbuster ser também esse filme que todo mundo lembra com carinho de ser um puta filme, por exemplo, Gladiador, entendeu? É um blockbuster, é um filme que ganhou o prêmio de melhor filme, então, assim, ele tava no cinema, ele foi um grande filme, e não é essa parada que hoje em dia parece que tudo que vai pro cinema é animação ou filme de parque de diversão, sabe? Filmes da Marvel, de juntar crossover, coisa arada. Eu queria que o cinema ainda tivesse esses filmes muito picas sendo lançados, tá ligado? Eu não queria que virasse uma parada exclusivamente pra streaming, que é o que me parece que vai acontecer eventualmente, sabe? Esses filmes, tipo, quando vai janela de Oscar, sabe? Todos os filmes de Oscar é filme que vai lançar no streaming, tá ligado? Porque os caras não vão querer, na minha percepção, né? Não faz muito sentido o cara pegar um valor sentimental e botar no cinema. Porque ele é um filme que, tipo assim, não vai ter uma projeção pra ganhar grana que nem um filme de animação qualquer, sabe? Sim. E também tem uma questão... Eu não sei como é que funcionaria. Esse é um assunto delicado da morte do cinema, porque às vezes dá a percepção que aos poucos... Tá acontecendo isso, né? Tá mudando o perfil de filme que atrai gente pro cinema. Então muita agora... animação, muito filme evento, é muito isso, né? A gente tem agora o lançamento do Avatar 3, que é o Avatar 2, com uma nova roupagem, uns novos bonecos e tudo mais, mas agora, é o mesmo... Tem cinzas agora. É o mesmo filme, né? Só que é uma versão nova. E é um filme que claramente, se você não assistiu esse aí no cinema, nem assiste em casa. Não tem porquê. O espetáculo dele é uma questão visual de cinema e é por isso que faz sentido você assistir a ele no cinema. Agora, o valor sentimental, eu acho que já é um filme que ele entra nessa categoria de puxa vida, eu já não moro tão perto do cinema. A entrada é cara, a pipoca, o estacionamento, o Uber, sei lá o quê. Será que aqui no conforto da minha casa eu já não tenho? Eu acho que eles já vêm perdendo espaço. Talvez isso aconteceria mais e seria um ponto negativo, né? O ponto positivo seria esse. Tu teria um monte de animações. Provavelmente tu teria mais produções. E tu teria produções que a gente às vezes se pergunta por que não fizeram.
Não que seja positivo ou negativo, mas, por exemplo, o Invocaverso. Esses tempos a gente tava comentando, né? Será que eles nunca vão fazer uma série da Lorraine e do Ed Warren? Ou alguma coisa que envolva o porão, que tem um monte de casos? Isso aí renderia uma série nos moldes dessa Bem-vindos a Derry, assim, Cara, com certeza, né? Isso tem potencial pra uma série real, assim. Mas isso me chamou a atenção porque isso seria feito pela Netflix. E eu acho que tudo que seria aposta ia direto pra streaming e não teria a possibilidade de virar um sucesso. Vamos dar o exemplo do Pecadores, por exemplo. É um filme que, assim, por mais que tivesse um grande elenco, tivesse o Ryan Coogler na direção, ele poderia ser considerado uma moderada aposta de fazer um filme de terror com musical. Só que os caras lançam no cinema, é um sucesso nas críticas, é um sucesso no cinema. Só que eu acho que se a Netflix compra a Warner, qualquer tipo de filme assim que parece uma aposta, os caras vão lançar isso no cinema. Tá ligado? Eu acho que vai ter uma divisão de filmes que eles vão falar assim, olha, isso aí é filme de streaming, tá ligado? Entendi. Eu acho, né, que pode acontecer. Essa questão da morte do cinema, né, ela foi muito já durante várias gerações, sempre teve algum grande conflito da morte do cinema desde o surgimento da televisão. O que eu acho que esse processo, se a Netflix comprar mesmo a Warner, eu acho que o que acontece nesse processo não só é o encurtamento da janela, mas é a diminuição dessa ideia até para uma nova geração de pessoas que estão começando a ir ao cinema, da valorização de você ver um filme na sala de cinema. Porque aí se cria essa normalização, como você disse, Léo, do evento do cinema, e que aí acontece, de ter um blockbuster do tipo Avatar, que aí o investimento para você ver na maior tela possível, tá ok, aí manda pro cinema. Se não, filmes menores, joga em casa, joga pro catálogo de streaming e cria-se essa normalização que eu acho que tende a, na ponta, a estourar na questão de menos produções originais e tentativas de cada vez mais ficar nesse mundo das sequências, da nostalgia, das franquias que já tem um renome. Eu vi esses dias a entrevista do diretor de Anaconda, né, que aí o diretor de Anaconda fala assim, bom, a ideia não era fazer Anaconda, era fazer um outro filme, só que o filme que eu queria fazer não iam deixar, porque é uma ideia nova e Anaconda é Anaconda, já tinha um imaginário. Uni a ideia do filme que eu tinha com o que a Anaconda poderia oferecer e tá aí. O filme foi lançado recentemente. Então eu acho que esse tipo de pensamento que é o que vai dominar a curto prazo, né? E se tem uma coisa que a Netflix não mudou desde quando ela começou a investir mesmo em cinema, é o discurso de não abrir mão e ceder a pressão para colocar a janela de filmes nos cinemas. Como a Amazon faz, a Apple faz, as outras empresas de streaming, elas tinham nas suas histórias algum momento em que elas cogitaram adotar uma política próxima da Netflix. E a Netflix, por exemplo, no Festival de Cannes, e a França tem toda uma janela de proteção ao cinema, a Netflix não entra no Festival de Cannes porque ela não consegue, né? Ela não quer nunca se comprometer com um número mínimo de dias. Eu acho que a única coisa que poderia ser pressionada nessa negociação, que aí poderia depender, tem gente que acha que o governo Trump vai fazer isso, tem gente que acha que a Academia dos Estados Unidos de Cinema vai fazer isso, é de exigir para a Netflix um termo de número mínimo de dias nos cinemas, só que mesmo assim é uma ideia que ela tá tão voltada para os Estados Unidos, todos esses tipos de notícias são voltados para números de salas nos Estados Unidos. Até o James Cameron, quando dá uma sugestão no mês passado, quando ele estava falando disso, o James Cameron fala, a Netflix tinha que colocar no mínimo em 2.000 cinemas os filmes nos Estados Unidos. Tá aí o mercado e o resto do mundo, porque não é a compra só nos Estados Unidos, é no mundo todo. Então o que poderia acontecer é de, quem sabe, a Netflix selecionar um mercado como o dos Estados Unidos para mostrar que eles são comprometidos com o cinema, e no resto do mundo joga no catálogo. Eles poderiam muito bem fazer isso. Então é algo muito complexo, porque tudo começou com 90 dias de exclusividade, baixou para 60, 45, aí na pandemia não tinha, e agora parece que 17 é um número mágico, assim, é um número que você tem ali 2 semanas e mais um fim de semana, tá ótimo. E depois, se não quiser ver no cinema, vê em casa. É uma janela curta, não cria aquela coisa da pessoa ficar ansiosa, quem sabe, né, que eu só vou poder ver no cinema, senão vai demorar muito tempo. 17 dias é um tempo relativamente curto pro que era antigamente, e se a Netflix tiver que ceder, entre aspas, nisso, né, porque hoje para um filme ser classificado pro Oscar precisa de 14 dias, subiria um pouquinho mais só, eu acho que eles vão fazer isso com um grande sorriso no rosto, porque a Netflix sai de ser pressionada pelos cinemas a comprometer 90 dias em 2019 para uma situação que ela hoje tem os cinemas implorando para que lancem
filmes pra ter impacto como Guerreiras do K-pop, por exemplo. Netflix mandando mensagem pra todo mundo agora falando, oi sumida. É isso, né, cara? Mas é foda, né? É foda pensar que... Só um exemplo. Só dessa questão da janela cinematográfica, a gente vai ter o lançamento de Nárnia, da Greta Gerwig, que é um filme que a Greta Gerwig ela pede pra ser lançado nos cinemas, e aí a Netflix ela costura um acordo só com a rede de salas IMAX para exibição de Nárnia. E isso deixou muitos cinemas dos Estados Unidos, donos de redes de cinema, extremamente frustrados, porque por enquanto Nárnia vai ter a preferência nas salas IMAX. Se não tem IMAX na sua cidade, espera para chegar no catálogo da Netflix, ou espera para que a Netflix acabe cedendo nessa negociação. Então é só para ter uma ideia do que a gente está falando. E além disso, criou-se também nessa negociação toda um diferencial. O que está sendo discutido são os filmes da Warner, né? Os filmes que seriam da Warner seriam lançados no cinema. Os filmes do catálogo da Netflix, eles vão continuar com essas janelas fraquíssimas, circuitos limitadíssimos, e não mudaria nada, não mudaria de como tá atualmente. É muito complicado. Se você quer ver no cinema um filme da Netflix, é muito difícil você achar esse circuito, a menos que more, por exemplo, no Brasil, numa cidade como São Paulo, que tem um circuito exibidor maior. Mas se não, é complicado pra caramba. Aliás, né, todo mundo vê a Netflix muito como vilã nessa situação toda, mas assim, só pra gente pegar exemplos de streamings que tentaram fazer um lançamento mais longo nos cinemas, ou tentaram lançar em simultâneo e tal, cara, a maioria das vezes isso gera muito prejuízo pra plataforma, né? O caso recente do Fórmula 1 é surpreendente. Esse aí realmente é um absurdo, deu muito certo no cinema. Eu não faço ideia dos números da Apple TV Plus agora, não sei como é que isso performou, mas eu acredito que esse seja o filme mais assistido da plataforma, né, também, porque foi um grande sucesso, é um filme que as pessoas recomendaram, etc. Era uma experiência que fazia sentido ser assistida no cinema, também tem esse aspecto, assim, mas então tem essa rixa, mas não é como se a Netflix também tivesse fazendo uma coisa de birra, né? Ela já tem alguns exemplos que, assim, é um jogo arriscado, né? O lançamento no cinema, às vezes, ele pode ser mais arriscado do que ela simplesmente pegar e jogar na plataforma dela e acabou, entendeu? Esse é meu ponto, assim. É que eu acho que o pessoal tem essa visão aí da Netflix sendo o algoz do cinema, acabando com a produção audiovisual e acabando com esse negócio, tipo, de janela de lançamento, mas eu penso que, tipo assim, a Netflix tá vendendo coco na praia, tá ligado? Se tem um monte de gente desesperada pra ter o conteúdo dessa maneira, acho que ela é uma player do mercado, ela entendeu o que mais tem demanda, e é só tu ver os números dela, né? Ela cresceu muito. Então, tipo assim, eu acho que eles não fazem isso tentando empurrar a goela abaixo das pessoas uma nova realidade. Eu acho que ela tá sendo bem sucedida justamente porque ela entendeu o que as pessoas querem, né? E vai ser uma disputa muito doida se isso acontecer, porque aí a gente vai ter uma empresa gigante, assim, que, sei lá, desde sempre a Disney é a Disney, entendeu? E a Disney, ela é muito grande, ela tá em todas as frentes de entretenimento, ela tem talvez as maiores figuras de entretenimento da história, talvez seja o Mickey, seja o maior personagem da história do entretenimento, entendeu? Qualquer pessoa reconhece, todo mundo sabe o que é, basta uma silhueta, tu já associa com todo o resto que envolve Disney, mas aí tu pega um canhão que nem a Netflix e pega as marcas da Warner, e aí tu cria uma concorrência absurda, né? E isso falando de modo geral, assim, porque em termos de streaming já é a líder absoluta, né? A gente durante muitos anos achou que o Prime Video fosse ser um concorrente, digamos assim, à altura. Acho que o Prime Video passou muitos anos sem ter uma identidade, né? Porque hoje tu olha para os streamings e tu entende que a Apple TV Plus vai lançar séries de ficção e dramas de muita qualidade, elencos muito renomados, sabe? Esse é o perfil. Aí tu olha pra HBO Max, tu entende que ali tu vai ter séries com a qualidade HBO em maior volume, então não vão ser todas maravilhosas, mas tem séries muito boas, entendeu? Com essas propriedades intelectuais que tu tem interesse. Então, It, Bem-vindos a Derry, tá lá. A Netflix já é mais uma padaria e que volta e meia vai lançar fenômenos dos quais tu não pode ficar de fora. Porque tá todo mundo falando sobre isso. Como é que tu não sabe o que é isso? E o Prime Video, ele ficou numa seara nebulosa, porque... o Prime Video atira pra tudo que é lado, né? Ele atira pra todos os lados. E eu acho que agora ele tá conseguindo fazer umas séries de drama, talvez, que tenham dado mais certo. Mas, por exemplo, ele lançou Os Anéis de Poder,
e o resultado é decepcionante, né? Não rolou, não virou aquela coisa que deveria virar. Então nunca foi o Prime Video nunca foi um concorrente à altura da Netflix. Cara, de streaming. A Netflix, na minha opinião, é uma metralhadora, cara. Tipo assim, eles vão lançando uma coisa atrás da outra e se não dá certo, foda-se que eles vão lançar mais uma na semana que vem. É tipo o Wandinha, segunda temporada, cara. Ah, não foi o sucesso da primeira? Não tem problema, entendeu? Daqui a pouco eles lançam mais uma série que vai ser esse sucesso de novo e eles vão indo um atrás do outro e eles vão conquistando o mercado assim, né? Exatamente isso. Tem uma outra coisa, né, que nessa questão toda de mercado de cinema, se o filme ele lança no cinema, existe um grande interesse hoje em dia no número da bilheteria, se deu certo ou não, qual foi o investimento do filme. Pra Netflix, pra um filme da Netflix, você não coloca nessa lógica porque a Netflix, o próprio Ted Sarandos fala, né, que é o CEO da Netflix, o nosso jogo é outro, é colocar pro assinante o mais rápido possível nossos filmes. Então na Netflix, se você tem uma produção de, quem sabe, $200 milhões, que é um grande investimento pro cinema, que seria uma aposta de grande risco, que precisaria de grande bilheteria, e não deu certo na Netflix em números de minutos assistidos, semana que vem tem outra coisa. Daqui a 3 semanas o catálogo tá recheado de muitas outras opções também. Então cria-se essa roda de que tem super lançamentos, alguns dão muito errado, outros dão certo, só que a roda vai continuar girando. E num estúdio tradicional, às vezes você tem uma situação que ela pode gerar problemas por meses. O caso recente, né, no final de ano, na A24 nos Estados Unidos, teve o filme do The Rock, The Smashing Machine, que foi, eles pensavam, com o The Rock, por ser o Dwayne Johnson, muitas pessoas que são fãs do ator vão assistir o filme no cinema. E foi um dos maiores fracassos, eu acredito que é o maior fracasso entre investimento e retorno, porque foi uma produção de grande investimento da companhia, junto de Bel Tem Medo. E aí agora recentemente, com o lançamento de Marty Supreme, eles conseguiram atrair um público maior e tal. Então numa empresa tradicional você olha muito para o que está sendo produzido e a empresa não tem essa capacidade de colocar muitas coisas, né, por a cada mês, a cada ano. E a Netflix não, ela tá numa questão totalmente diferente em que ela tem uma capacidade de investimento que nenhuma outra tem. E até eu tava lendo o documento que a Paramount envia pra Netflix, e a Paramount diz que se o processo de compra da Warner pela Netflix for concluído, criaria-se uma empresa que não teria como chegar perto um segundo lugar em streaming. Criaria um super serviço de streaming. Não teria capacidade de ter uma disputa pelo primeiro lugar nunca mais. E é uma visão que eles têm e que eu acho que é completamente real. Total, porque hoje às vezes a gente fala, né, inclusive a gente já comentou aqui sobre aquela notícia patética da, sei lá, se foi da Forbes, que era a série mais assistida de novembro, e aí em primeiro lugar era Pluribus, depois tinha uma outra série e, cara... Como é que não era Stranger Things? É totalmente impossível, mesmo que seja um episódio de Stranger Things em 3 dias de novembro, é totalmente impossível que Pluribus tenha sido mais assistida do que a Stranger Things em um dia, no dia de estreia. É impossível isso ter acontecido, sabe? E aí os critérios eram muito obscuros, acho que era, que nem a gente falou, talvez número de avaliações no IMDb, sei lá o que eles avaliaram, mas hoje a gente já vê assim, né? A gente já olha, tipo assim, lançou uma série aqui, lançou outra ali. Tanto que a gente pensou, tipo, vamos comentar Bem-vindos a Derry no PewCast, e aí a gente sempre tem a dúvida de, tipo assim, mas será que vai emplacar mesmo? Porque tá sendo lançado na HBO Max, que já é forte, eu já diria que é o segundo candidato ali na corrida dos streams é a HBO Max, que vem forte, vem se fortalecendo com essas produções e tal. Se é na Netflix e a gente descobre que vai ser lançado o It, Bem-vindos a Derry, cara, para tudo. Vamos reorganizar a agenda do Piuí, porque a gente precisa falar sobre isso, porque vai ser um fenômeno. E tu imagina juntar essas duas, é demais, né? É demais, é um potencial de conteúdo que é absurdo, é muito doido como a Netflix opera num aspecto gigantesco do mercado, né? Tipo assim, pessoas do meu convívio, né? Sei lá, o meu primo de Criciúma, que é um cara que não vê tanta coisa assim, não tá na internet vendo review de nada e tal. Ele liga a Netflix, vê uma série, Isso vê aí. um negócio. Isso aí. Cara, essa galera assim que não tá tão ligada em internet, review de coisa, todo mundo assiste Netflix, todo mundo. Quem não tem... a pessoa não necessariamente quer assistir um filmaço, entendeu? O único streaming no qual a minha mãe consegue mexer é a Netflix. É o único que ela sabe lidar, que ela consegue se virar bem e tudo mais. E ela assiste às produções da Netflix. A minha mãe é uma grande consumidora de filmes. A minha mãe, durante muito tempo, ela assistiu muito mais filmes do que eu, mesmo trabalhando pro Piuí. Porque, sei lá, minha mãe chegava à noite e ela assistia 2.
Em sequência. Ela pegava 2 filmes da Netflix e assistia na sequência. Claro, que era Aí um no- filme turco de comédia, um Exatamente. romance Não, árabe. é isso aí, o Lingo Lingo lá, como é que é o nome do filme do Lingo Milagre da Cela 7. Milagre da Cela 7. Esses filmes aí, entendeu? Mas ela consome muito e a Netflix oferece muito. Então ela nunca consegue dar volta no catálogo. Ela sempre tem novas histórias. O algoritmo entrega exatamente o que ela quer. Já tem toda essa parada, lança muita coisa. E é muito doido porque, tipo assim, até pegando o Stranger Things de exemplo, né? O final foi muito criticado por muita gente na internet. E aí leva a crer que, por nosso nicho da internet, pô, foi um fracasso. Mas aí o cara começa a conversar com as pessoas na rua, assim, amigo de escola, que era de escola, amigo de faculdade, e não foi um ódio desse tamanho todo, tá ligado? As Não. pessoas não odiaram o negócio, sabe? Então é muito doido. A Netflix, ela realmente, parece que ela virou a TV aberta da parada, sabe? Ela conquistou esse poder, não é à toa que ela não tem interesse nos canais de TV da Warner Bros. Discovery, né? Verdade. Porque ela já virou a nova TV aberta. Com os benefícios de ser a cabo, entende? Sim. É um modelo de negócio muito bem estruturado. Eu fico muito curioso para saber o que vai acontecer. Acho que vai rolar essa aquisição. Lá no fundo, eu acho que a curiosidade me faz desejar que aconteça, para saber onde isso vai dar, entendeu? Porque eu tenho interesse em ver onde vai dar. Eu acho que a Warner é uma empresa que sempre tem problemas de gestão em todas as áreas, eles estão sempre cagando fora do pinico. Então eu fico curioso. E fico curioso para saber também quanto que vai ser o preço dessa assinatura aí no final do mês, tá? Nossa senhora! Caramba, imagina. Vai ser salgado, Primeira coisa, viu? eu já vou antecipar aqui. Primeiro mês que tem conteúdo exclusivo da Warner, vem aquele e-mail, tivemos que aumentar a assinatura pra justificar a qualidade dos lançamentos. Pode apostar que vai ser... E já tá tipo em quê? R$64? Cara, eu não sei qual é o mínimo, mas ele deve ser acima de R$50 com anúncio assistindo em 360p. E outra, eu descobri, eu não sei se você sabia disso, eu não sabia. Eu descobri por um dos nossos roteiristas que, por exemplo, pra tu assistir alguns conteúdos na Netflix, que nem The Walking Dead, pra tu assistir essa série na Netflix, tu não pode ter o plano de entrada. Tem que ser um plano um pouco mais alto. Isso. Ele não te dá acesso ao catálogo total. Eu não sabia. Eu também não. Por causa de licenciamento, Eu tava ligado que tinha um lance de transmissões ao vivo, né? Realmente, agora... Não sei. Transmissões ao vivo tem uma assinatura que não pega. Por exemplo, o evento do Jake Paul que teve aí de boxe. Até parecia, dependendo da sua assinatura, você não tem acesso. É um esquema mais ou menos que nem o Prime Video faz, né? Que tu assina canais, só que a Netflix sempre entregou tudo. E agora eles estão fazendo de uma outra maneira esse esquema de, se tu sobe o plano, aí tu tem acesso a tudo. Mas é que você é gênio, né? O cara tá ali, né? O cara tá ocupando mais barato. Aí o cara vê ali, pô, quero assistir. Eu não tenho esse plano pra assistir. O cara vai ver, é R$12,90 a mais por mês. No impulso, o cara vai falar, então pode ser. Muito simples, né? É muito simples. Eu fiz assim com o Prime Video com anúncio. Porra, na terceira propaganda no Fallout eu falei, cara, quer saber? Foda-se, eu vou pagar um pouquinho mais e eu não quero mais anúncio. E aí os caras pegaram o isso dinheiro. aí. Olá, eu gosto de dinheiro. R$ 44,90, o plano sem anúncio mais barato, o Premium 4K tá R$ 59,90. E aí o com anúncio, que tem essa questão do catálogo restrito, ainda é R$ 20,90. R$20,90, tá. R$20,90, metade do catálogo assistindo com anúncio. É caro, pô. Querendo ou não, pra quem só quer assistir uma coisinha, mas é aquela história, né? O meu plano da Netflix, eu pago mais de R$80. Que daí a minha mãe também utiliza. Ela tá ele, junto, né? tua mãe também tá junto. Ela utiliza também e tal. E é o único que eu nunca vou cortar, porque a minha mãe utiliza. Então, olha só o tamanho desse negócio. A gente termina esse papinho que acabou virando um papão, né? Depois, até já anunciando pra vocês, que a gente vai fazer a aquisição do canal do Dario Nogari. Agora a gente vai estar no guarda-chuva Piuí de influência. E a gente vai também lançar um modelo de assinatura para poder assistir a tudo que a gente produz, né? E a tendência, como a Netflix adquirindo outras coisas, o Piuí adquirindo outros canais, como o do Dali, é de piorar, né? Então, desculpa, é o que vai acontecer. Só o começo, né? Aí depois pega... Elimina a concorrência. Exatamente. Tá, Dali, a gente precisa combinar a nossa sessão presencial, tá? Boa, bora.
E se você quer essa sessão, comenta aqui embaixo, tá? Vai lá no canal do Dali, dá like no canal dele, fala eu quero a sessão. Porque aí o Dali tá gravando, ele começa a falar essas coisas, vamos fazer junto e tal. Mas daí vai que a mente dele esquece, né? Não, capaz. Não, isso é um fato, 2026 vai sair sim, ó. Depois a gente vai finalizar essa conversa aqui e já vamos trocar uma ideia no Whats. Vai que ao final da nossa gravação ele recebe uma mensagem, sei lá do Boninho, de alguém da família Marinho, né, fazendo um outro convite, aí pra ele lembrar disso, você pode ir lá no canal dele comentar. Daqui a um tempo anuncia aí a próxima sessão comentário do Dali Nogali, com Dira Paz. E não é o Piuí. E aí? Valeu, Dali, tamo junto. Tchau, valeu.